Olá, muito bom dia, a paz do Senhor Jesus. Eu quero fazer uma rápida reflexão aqui e vos convidar para hoje, às 5 da tarde, a nossa campanha de oração, que está sendo uma bênção. Pessoas estão sendo curadas, algumas pessoas estão voltando para Jesus através das nossas lives. Ainda ontem, uma pessoa no privado comunicou comigo que voltou para o Senhor Jesus, que fazia bastante tempo que estava fora dos caminhos do Senhor. E isso nos incentiva cada vez mais a estarmos buscando a presença de Deus, a estarmos orando, mesmo com muitas dificuldades. Eu estou saindo de uma gripe muito forte. Eu começo a fazer live, já começo a tossir. Já me dá uma tontura muito forte. Mas não tenho desistido. Que Deus ajude, que Deus abençoe de uma forma muito especial. E alguns testemunhos nos incentivam a continuar buscando a presença de Deus. E eu quero falar aqui alguns minutos Lucas capítulo 3, versículo 21 e 22, estando ele a orar, o céu se abriu. Quando é que o céu se abre para nós? Há tantos momentos cruéis na nossa vida, há tantos momentos difíceis, momentos de angústia. Ontem, a nossa oração, nós nos baseamos em uma palavra falando sobre angústia. Eu busco a presença de Deus quando eu estou angustiado, quando eu estou aflito. E Deus, Ele ouve a minha oração. E passamos por momentos difíceis, momentos cruéis. Cada dia, cada momento, nós enfrentamos uma dificuldade e às vezes queremos cruzar os nossos braços, pensamos que não vamos responder, que não vamos ser vitoriosos, pensamos que Deus não está nos ouvindo, que Ele não vai nos atender. Mas aí é que nós nos enganamos. Deus está pronto a estender as suas mãos. Ou seja, Ele já está com as mãos estendidas para nos abençoar. É necessário que nós tenhamos paciência. Igual o salmista disse, esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E quando é que os céus se abrem? Os céus se abrem quando eu busco a presença dEle, quando eu estou em comunhão com Ele, quando eu estou batendo a porta. A palavra diz, batei, batei e abri-se-vos-á, mas principalmente quando há obediência. Quando lemos a palavra de Deus em Deuteronômio, no capítulo 27 e 28, no capítulo 27, fala sobre a lei gravada sobre pedras, sobre Deus dando aqui os mandamentos ao seu povo. Depois, no versículo 11, nós vemos as maldições lançadas no Monte Ebal. Moisés falando aí sobre as maldições que viriam sobre aqueles que desobedecessem. E no capítulo 28, nós temos as bênçãos anunciadas no Monte Gerizim. E será que se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar os seus mandamentos, os quais te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Aí aqui vai falando um monte de bênçãos, uma série de bênçãos para aquelas pessoas que realmente seguem o caminho da obediência. E no versículo, isso vai até do versículo 1 ao versículo 14, está falando sobre essas bênçãos, que é claro que é muito mais além daquilo que está aqui. E depois do versículo 15 ao versículo... aos versículos 68, fala sobre os castigos da desobediência. Que se não ouvirmos a voz do Senhor teu Deus, se não cumprirmos os seus estatutos, os seus mandamentos, essas maldições nos alcançarão. Então fala uma série de maldições.
Portanto, queridos, o ministério sacerdotal se iniciava com 30 anos de idade. Nós temos em Números capítulo 4, versículo 3 e 27, capítulo 4, versículos 3 e 23, quando o candidato ao sacerdote passava por um ritual onde primeiramente deveria ser lavado com água, aí nós vemos em Êxodo capítulo 29 ao 4, e vemos Jesus, que tinha 33 anos, quando ele começou o seu ministério aí em obediência. E aí ele, ao ser batizado, nós podemos ver, Jesus não fez isso movido pela onda do povo, mas ele fez isso por obediência. E o evangelista Mateus, ele descreve com bastante detalhes, com mais detalhes que João Batista, e relutou com Jesus dizendo: eu é que eu preciso ser batizado por ti. Mateus capítulo 3, versículo 14. E o mestre deu exemplo de obediência, declarando que convém cumprir toda a justiça. Mateus capítulo 3, versículo 15. E foi justamente por essa obediência os céus se abriram, o Espírito Santo desceu aí no momento do batismo de Jesus. Foi por causa da desobediência do povo que houve a separação entre Deus e os homens. E os céus se fecharam. Nós vemos em Isaías, capítulo 59, versículo 2. E a única coisa que nos separa de Deus é justamente o nosso pecado. Mas aquilo que nos aproxima de Deus é a nossa obediência. E orar é um dever nosso. Quando nós oramos, quando nós buscamos a presença do Senhor, os céus se abrem e nós vemos a glória de Deus sobre as nossas vidas de uma forma sobrenatural. Eu diria que é de uma forma sobrenatural, porque as coisas começam a acontecer no nível espiritual de uma forma extraordinária, fenomenal. Deus vai agindo em nossas vidas, nos entregando bênçãos, porque os céus se abriram e a glória de Deus vai se manifestando sobre os nossos corações, sobre as nossas vidas. Isaías 59 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouçam. Então observe aqui, quando nós obedecemos a Deus, o Senhor vai nos ouvir. Isto é, os céus se abrem, a glória de Deus desce sobre nós e nós começamos a receber as bênçãos do Senhor. Portanto, o caminho para que os céus possam se abrir em nossas vidas é o procurar uma vida de constante obediência na presença do Senhor. Você pode dizer assim: mas eu não consigo obedecer 100%. Porém, Deus, Ele sabe a intenção do teu coração. Deus, Ele sabe que você está lutando, que você está batalhando. E nós precisamos obedecer, nós precisamos estar em constante comunhão com o nosso Deus. Uma outra forma que os céus descem sobre nós justamente quando eu busco a presença de Deus através de oração. Foi exatamente no momento da oração de Jesus que o céu se abriu. Não sabemos se estava orando silenciosamente ou em voz alta, mas não importa a minha oração, se eu oro caminhando, se eu oro deitado, se eu oro em pé, se eu oro falando ou em silêncio, não importa. Todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, abrir-se-lhe-á. Mateus capítulo 7, versículo 8. Nós vamos receber sim de Deus a resposta da nossa oração. Quando Jacó estava em Betel e teve uma visão de uma escada e anjos subindo e descendo naquela escada, então, despertando Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia.
E temendo disse: quão terrível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Gênesis capítulo 28, versículo 16 e 17. Gente, quando nós estamos buscando a presença de Deus, o lugar em que nós estamos orando, ele torna-se ali a tenda de encontro, o meu lugar de encontro com o Senhor, buscando a presença de Deus. E o céu se abre quando eu estou buscando a sua presença. Como é que o céu se abre? Derramando a sua unção sobre a minha vida, a sua graça sobre a minha vida, falando comigo. Eu estou falando com Deus através da oração, estou clamando ao Senhor. E eu preciso ter confiança naquilo que eu estou pedindo, porque todo aquele que se aproxima de Deus crê que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. E eu preciso orar, entrar na presença de Deus com inteira confiança, com fé, sabendo que Deus responde a minha oração. Sabendo que Deus responde a nossa oração. Eu nunca vi uma pessoa voltar de mãos vazias quando essa pessoa busca a presença de Deus. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, queridos, os céus se abrem quando eu entro pelo caminho da obediência. Os céus se abrem quando eu oro, quando eu clamo. Salmo 12 diz: por causa da opressão do justo e do gemido do necessitado, o Senhor se levanta. E Crônicas fala que se este povo que se chama pelo meu nome orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus as suas orações, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Eu preciso buscar a Deus. Eu preciso buscar a presença do Senhor. É segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então os ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Então vocês observem que aqui nós precisamos o quê? Nos humilharmos diante da presença de Deus, orar, buscar a sua face, se converter dos nossos caminhos. Aí Deus ele vai atender a nossa oração. Ele vai nos abençoar. Os céus vão se abrir. E o Senhor vai derramar bênçãos maravilhosas sobre as nossas vidas. E diz aqui o versículo 1 do capítulo 7 de Crônicas: e acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu, consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra, sobre o pavimento, e adoraram e louvaram ao Senhor. Vejam, quando eu oro, os céus se abrem e a glória de Deus desce. Aqui a glória de Deus, a Shekinah de Deus, desceu de uma forma tão extraordinária que eles caíram com o rosto em terra sobre o pavimento. Eles não suportaram a glória do Senhor. E quando a glória de Deus desce sobre um ambiente, milagres acontecem. Quando a glória de Deus desce sobre um ambiente, curas acontecem. Situações são resolvidas porque os céus se abrem. E Deus levanta-se do seu trono para atender a oração de uma pessoa que está buscando a sua presença. Então vejam bem, eu estou falando quando é que os céus se abrem. Quando eu obedeço ao Senhor. Quando eu entro pelo caminho da oração. Nós estamos às 5 da tarde todos os dias fazendo uma campanha de oração. Eu já tenho muito
eu tenho visto muito Deus agir através de orações. E é por isso que eu não posso desistir, eu tenho que continuar orando, eu tenho que continuar a presença do Senhor. E os céus se abrem quando há poder. O Espírito Santo desceu sobre eles em forma corpórea como pomba, desceu sobre Jesus, além do batismo de Jesus. E nós vemos em Atos dos Apóstolos, os discípulos obedeceram o que Jesus falou em Lucas: permaneçam na cidade de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E eles permaneceram orando. O poder de Deus desceu sobre eles, a glória de Deus desceu sobre eles. Os céus se abrem quando há poder. Logo em seguida, o céu se abriu, veio como uma pomba que simbolizava o Espírito Santo e pousou sobre Jesus. E este sinal aí foi muito grande, um sinal fenomenal que mostrou que Deus quer repousar o seu Espírito sobre nós. E o poder de Deus se manifesta justamente através do Espírito Santo. E o Espírito Santo está procurando vidas, né? Alguém aí me deu bom dia, que Deus abençoe, a paz do Senhor. E o Espírito Santo de Deus, ele ainda está procurando pessoas, está procurando vidas que ele possa encher. Quando há vida, aí o Espírito Santo mostra a sua unção, mostra a sua ação, produz o azeite. Essa unção vai acontecendo em nossas vidas e nós vamos entendendo o plano de Deus, vamos entendendo o agir de Deus. Aí os céus se abrem sobre a nossa vida. Os céus se abrem sobre a nossa vida quando eu abro o meu coração para a sua palavra, quando eu escuto a voz de Deus, quando eu escuto a voz do Espírito Santo. E o Senhor, ele quer falar em teu coração, ele quer falar em tua vida. O apóstolo Pedro, ele viu o céu aberto e através de uma visão Deus falou com ele o que ele precisava entender a respeito da pregação da palavra, a respeito da pregação do evangelho, a respeito daquilo que ele precisava executar. E quando nós amamos a palavra de Deus, nós recebemos a palavra de Deus, estudamos a palavra de Deus, nós vamos compreendendo as Escrituras, a vontade de Deus ela vai prevalecendo em nossas vidas. Portanto, estude a palavra de Deus e tenha o seu ouvido aberto, atento para ouvir Deus falar. E os céus se abrem quando eu tenho compromisso, quando eu tenho responsabilidade. O Senhor falou a respeito de Jesus para que todos soubessem que Ele era o Filho de Deus. Isso mostra que aquele que pertence a Deus, Deus tem compromisso com ele. E Elias era um homem que tinha um grande compromisso com o Senhor. E Deus, ele ouvia a oração de Elias. Por causa do seu compromisso com o Senhor, ele tinha uma autoridade espiritual muito grande. Orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Então vejam, queridos, quando eu tenho um compromisso com Deus, eu oro, eu busco a presença do Senhor. E a palavra do Senhor diz que nós temos essa autoridade. A chave do reino dos céus, o Senhor entregou para o seu povo, para a sua igreja, para abrir e fechar, para ligar, para desligar. Então você tem essa autoridade, você tem esse poder, você tem essa unção. Estes sinais seguirão os que creem. Marcos fala sobre isso, que colocaremos as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Falaremos novas línguas. Quando eu tenho um compromisso com o Senhor, eu obedeço a sua palavra. Quando eu tenho um compromisso com Deus, eu amo os meus irmãos. Os céus se abrem quando há amor. A palavra de Deus fala muito, muito bem sobre o amor. E através do amor de Deus, eu vou evangelizando, vou fazendo lives, vou aconselhando, vou ensinando às pessoas o caminho do Senhor, porque Deus é amor. E 1 João 4,8 fala muito bem sobre isso. E onde Deus está, existe o amor. O oposto também é verdade, pois onde ele não está, não existe ele, não existe amor. E nós somos de Deus. E precisamos amar as pessoas e olhar as pessoas com o olhar de Jesus.
que todos os nossos atos sejam atos de amor, porque Deus procura em nós onde habitar. E Ele habita em um coração sincero. Aí, onde há amor, evidentemente o céu vai se abrir para nós. Então vejam bem, Deus que abriu os céus para nos abençoar, que abriu os céus para derramar o seu Espírito, que abriu os céus para nos encher de bênçãos, muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos, que abriu os céus para que nós possamos ter intimidade com Ele, que abriu os céus para que nós possamos ter comunhão com Ele. Então, nesta reflexão que eu falei para vocês, que eu disse para vocês, que eu expressei aqui, quando o céu se abre para nós? Quando nós temos o nosso coração voltado para o Senhor. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Portanto, meus queridos, que nesta manhã você possa ter compreendido, você possa ter entendido que eu preciso ter uma vida de comunhão com o Senhor, uma vida de intimidade com o Senhor, para que eu possa entender a vontade de Deus. Para que eu possa entender a vontade de Deus na minha vida, todos os momentos. E terminando aqui, eu quero ler o Salmo 138, até o versículo 5. Eu te louvarei de todo o meu coração, na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Inclinar-me-ei para o teu santo templo, louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela tua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. No dia em que eu clamei, me escutaste e alentaste com força a minha alma. Todos os reis da terra te louvarão, ó Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca. E cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Que Deus em Cristo abençoe a cada um de vocês e que nós possamos neste dia agradecermos a Deus pelo alto privilégio de nós podermos invocar o nome do Senhor. Pai amado, Pai querido, Pai santo, em nome de Jesus, neste momento, eu peço, Senhor, a tua bênção de uma forma toda especial sobre todos aqueles que estão conosco, ó Pai, em nome de Jesus, e que o teu Espírito, ó Deus, possa nos ajudar, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai querido, Pai santo, eu te louvo de todo o coração, porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Nos abençoe em tudo para a glória do teu nome, em nome de Jesus.